Bem-vindos de volta ao Lili Responde, um quadro onde vocês... Não, quem vai responder sou eu, peraí. Bem-vindos de volta ao Lili Responde, um quadro onde vocês perguntam e eu respondo. E eu quero só ver quais são as perguntas polêmicas que temos hoje. Ana Carolina pergunta: pode usar óleo de coco durante a penetração na gravidez? Sim, Ana Carolina, pode! O óleo de coco, ele tem propriedades aí tanto de lubrificação, como também propriedades antifúngicas, antibacterianas, e ele não prejudica a gestação, ele não é absorvido, não vai ter nenhuma interação aí com o seu bebê. Uma ressalva que eu dou aqui, né, e claro, né, quando você tá gestante, estou inferindo aqui que você tem um parceiro fixo e talvez não use camisinha e tá tudo bem, mas eu gostaria de lembrar que o uso do óleo de coco não pode acontecer se você for usar camisinha, porque o óleo de coco ele pode rasgar a camisinha. E a Kemelin pergunta sobre prolapso genital, quais os sintomas e como saber se temos? Excelente pergunta, Kemelin. Eu falo um pouquinho sobre esse assunto num vídeo que eu falo sobre bexiga caída pós-parto, mas eu queria trazer aqui uma noção geral, né? Os prolapsos, que seria bexiga caída, útero caído, intestino caído. Isso acontece por diversos fatores que tiveram aí uma lesão na sustentação desses órgãos, e o que a mulher acaba sentindo é como se fosse um peso na vagina, uma bola na vagina, um desconforto na vagina e eventualmente, às vezes até se for um prolapso mais avançado, ela até sente a bola na vagina, ela coloca a mão embaixo. Quando ela faz uma força, ela sente sair uma bola pela vagina. Às vezes ela não tem nenhum desses sintomas que eu falei, mas ela tem algumas alterações urinárias. Por exemplo, uma incontinência urinária, ou uma vontade de fazer xixi toda hora e chega lá tinha só um pouquinho, ou às vezes uma urgência para evacuar e também dificuldade para evacuar, ou às vezes ela tem uma obstipação crônica mesmo, né? E esses sintomas são muito inespecíficos. É muito interessante que você investigue com o seu médico, geralmente é o ginecologista que faz esse diagnóstico, e pergunte para ele, será que não tem uma bexiga caída, um útero caído, intestino caído, e ele faz essa avaliação. Muitos médicos não são habilitados para fazer esse tipo de avaliação e talvez, se você realmente tem essa suspeita, busque um médico uroginecologista, que é o especialista nesse tipo de disfunção. E o Gilson pergunta: quem toma medicamentos para controlar a pressão, isso prejudica a relação sexual? Grato! Muito bem, Gilson. Alguns medicamentos que controlam a pressão podem ter sim algum efeito, principalmente em relação à parte de libido, não muito em ereção, não muito aí em função mesmo do órgão sexual, mas principalmente alguns antihipertensivos que baixam um pouquinho a testosterona, tá? Não é ao ponto que seja perceptível, principalmente no homem, isso é um pouco mais perceptível nas mulheres. E a Beatriz pergunta: doutora, é verdade que tomar anticoncepcional comprimido por muitos anos pode deixar a mulher infértil? Beatriz, essa dúvida é uma dúvida de muitas mulheres que morrem de medo do anticoncepcional. E não, tá? Pode tomar o anticoncepcional se for realmente indicado pelo seu médico, pode ficar super tranquila. O que o anticoncepcional faz? Ele bloqueia os hormônios que a gente produz aqui na nossa cabeça, que são hormônios que estimulam o ovário a ter ovulação. Tá? A partir do momento que você faz esse bloqueio, ele não estimula mais o ovário, então o ovário não ovula e você fica lá durante o tempo do anticoncepcional simplesmente não ovulando. Isso não quer dizer que ele está matando os óvulos, muito pelo contrário, você vai perder esses óvulos de acordo com o que você já perderia ao longo dos seus ciclos menstruais. Por exemplo, quando você teve a sua primeira menstruação, você tinha uma quantidade lá grandona de óvulos. A cada mês você está ovulando um óvulo, mas você perde 1000 óvulos que tentam ovular e não conseguem. E isso acontece todo mês, desde a sua primeira menstruação lá. E isso vai continuar acontecendo até o dia que acabar os seus óvulos, que é quando você tem a sua menopausa. Se você usa ou não usa anticoncepcional, você continua perdendo a mesma quantidade de óvulos que você perderia. Ou seja, se você começou a tomar anticoncepcional e parou aos 35 anos, você vai ter a fertilidade de uma mulher de 35 anos. E a Lidian pergunta: a mulher tem mais facilidade para engordar após a esterectomia?
Olha, Lidian, se for só esterectomia, então retirada do útero, não. Tá? Mas grande parte das mulheres fazem a cirurgia da histerectomia, depende aí da indicação, junto com a ooforectomia, que seria a retirada dos ovários. Se esses ovários ainda estão funcionando e estavam produzindo hormônios, na hora que você retira esses ovários, é como se você retirasse os hormônios de uma hora para outra, colocasse essa mulher na menopausa, se ela já não estivesse na menopausa, por exemplo, e você tem todos os efeitos colaterais de uma menopausa, inclusive o ganho de peso. E a última pergunta que não quer calar aqui, o Leandro fala se a mulher consegue segurar o orgasmo. Ó, Leandro, eu vou ser bem sincera com você, eu não tenho a menor ideia por que uma mulher vai querer segurar o seu orgasmo, tá? E eu vou explicar por quê. A mulher, nesse sentido, ela funciona muito diferente do homem, tá? Então o homem, toda vez que ele tem o seu orgasmo, prazer máximo, né? A grande maioria das vezes é junto com uma ejaculação, tá? E a partir desse momento que ele tem ejaculação, ele não consegue mais continuar a relação sexual. Então eu acredito que para os homens isso seja muito mais verdade, né? Eu quero segurar meu orgasmo porque eu quero, né, deixar essa relação sexual durar um pouquinho mais. A mulher não. A mulher tem a possibilidade de orgasmos múltiplos. Então, mesmo que ela tenha um orgasmo agora, ela pode continuar a relação sexual e ter outro, e ter outro, e ter outro. Essa grande vantagem de ser mulher. Vamos lá, vai! Mas, claro, né, se eventualmente ela quiser segurar esse orgasmo por algum motivo, eu juro que eu não sei porquê, mas se ela quiser, ela consegue, tá? Inclusive, essa é uma grande reclamação, inclusive, das mulheres que não conseguem ter orgasmo, porque a nossa cabeça, ela é sim capaz de bloquear o orgasmo. Às vezes ela fica pensando em outras coisas, ela não foca no sexo, ou ela tá com medo, ela tá com vergonha, e o simples fato de ela tá com a cabeça em outro lugar, ela bloqueia esse orgasmo. E aí, respondi a pergunta de vocês? Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta? Já coloca aqui embaixo. Quem sabe a sua pergunta é o tema do próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!